Queridos amigos de todo o país, eu estou aqui cercado de livros, cercado de revistas, porque hoje os nossos dois entrevistados são os diretores da Insight, mecanismos inteligentíssimos para comunicação, para o público saber mais e melhor através de livros e revistas. Eu recebo hoje o nosso Coriolano Gatto e Luiz César Faro. De Luiz César Faro, particularmente, eu sou muito chegado, porque ele, como diretor do nosso Instituto Cultural Cravalbim, criou a revista Carioquice. Está aqui a última revista Carioquice, na capa Bete Carvalho, mas vocês vão saber logo pelo Faro o que é que vem a ser definitivamente um publisher, um editor de revistas. Faro, isso é muito duro ou muito leve? Eu queria agradecer primeiro a você, Ricardo, pelo convite aí, para que nós aqui pudéssemos falar da Carioquice principalmente, né, que a menina dos nossos olhos de ouro, né, que fala do Rio de Janeiro, das boas coisas do Rio de Janeiro, e que faz essa ligação entre a Insight e o Instituto com excelentes resultados para todos nós até hoje. Mas a tua pergunta com relação ao que é um publisher, no nosso caso, que é um publisher dessas revistas dirigidas, a gente trabalha com revistas de foco para públicos específicos. É importante, me permita observação para vocês, queridos espectadores. Os espectadores precisam ser melhor informados. Uma revista dirigida é uma coisa, uma revista que você compra na banca do jornal é outra coisa, então vale a pena essa diferença. Exatamente, são revistas dirigidas para públicos específicos. A Carioquice, por exemplo, é dirigida para um público de formadores de opinião ligado às áreas das artes, do patrimônio público, de uma forma geral, aos produtores de cultura. É para onde ela é dirigida. As outras revistas, como a Brasil Sempre, é ligada às ONGs do meio ambiente, às empresas ligadas a essa área de desenvolvimento sustentável e ecologia de uma maneira geral. A Case Study para a área de management. E a inteligência, o que a gente chama da cultura mais avançada, é uma revista que trata de assuntos como ciência política, antropologia, economia, só para definir um pouco qual é o escopo das publicações. Mas o publisher, ele fica nesse meio termo, ele fica tratando dos aspectos editoriais da revista, ou seja, a produção do conteúdo, e da parte da grana, do dinheiro que precisa ser obtido para o financiamento da publicação. São os anúncios, os patrocínios. Definindo assim de uma forma mais sucinta, o papel do publisher é esse. Ele fica nos dois lados da fronteira, do lado da reportagem do jornalismo e do lado da captação dos recursos. Agora, Coriolano Gatto, você me diga o que é que vem a ser uma empresa de comunicação. A gente imagina, não é? Empresas são empresas, enfim, quer dizer, comerciais, industriais, enfim. Mas uma empresa de comunicação, a gente quando fala empresa de comunicação, é a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, Jornal do Brasil e vários jornais, mas uma empresa de comunicação que edita revistas dirigidas a públicos. Como é que vocês se estruturaram tão bem no escritório, tão bem montado, tão exemplarmente qualificado? Ricardo, a Insight Engenharia de Comunicação, ela foi criada há 22 anos. Ela nasceu aqui no Rio, é carioca, mas naturalmente ela opera também em outros mercados, como São Paulo, Brasília, e nós fazemos essas publicações, que o Faro resumiu de uma forma bastante interessante, e a gente faz também assessoria de imprensa, consultoria de imagem a empresas, a instituições e publicações também para terceiros. Há muito pedido, há muita solicitação de empresas e instituições para fazerem essas publicações, para fazerem suas publicações. O que é interessante é que essas publicações, essas que nós fazemos, como a Carioquice, a Inteligência, a Brasil Sempre e a Case Studies, elas permitem a essa empresa que é formada por jornalistas a terem acesso... Atenção, você repete isso aí, Coriolano. É uma empresa formada de comunicação por jornalistas. Não são burocratas, não são jornalistas como uma empresa que edita um jornal, como já citados, não é? Exatamente. São jornalistas que estão no dia a dia da notícia, seja na área de economia, seja na área de política, enfim, em tudo aquilo que acontece na cidade. Mas essas publicações nos permitem aos jornalistas a terem acesso a formadores de opinião,
a ter acesso à personalidade dos mais diferentes meios. E isso porque nós estamos falando de uma revista de cultura, como a Carioquice, estamos falando de uma revista como a Inteligência, estamos falando de uma revista que lida, como a Brasil Sempre, que lida com meio ambiente, efeito estufa. Então, essa rede faz com que a Insight, sem nenhuma pretensão da nossa parte, seja a mais criativa em uma empresa ousada de comunicação, que, como eu falei, nasceu aqui no Rio, opera em São Paulo e em Brasília. E quais são as concorrentes, meu caro Coriolano, mais luminosas da Insight? Para mim, eu acho a Insight perfeita, mas quais são os concorrentes que vocês respeitam? Há muitos. Olha, eu diria que fazendo o que a gente faz, que é exatamente essa junção, né, de publicações com assessoria de imprensa e consultoria à imagem, né, de empresas, eu não conheço uma empresa de outro porte, aqui no Brasil pelo menos, que consiga operar assim. Uma empresa que está no mercado há 22 anos e que é formada por jornalistas e que consiga e que conquistou credibilidade ao longo desse período. É verdade. O insight, meu caro Luiz César Faro, significa ver dentro, não é uma palavra inglesa, insight, evidentemente uma conjugação, e que significa exatamente ver dentro. É isso que vocês pretendem, não é? Insight, quando se pensa em insight, você tem uma conotação meio psicológica, né? Porque ela está muito associada a todas essas percepções psicanalíticas, né? de olhar internamente dentro do ego, da estrutura psicológica das pessoas. A gente tenta fazer isso, digamos aqui assim, na nossa consultoria de comunicação. Ou seja, é olhar dentro, olhar além de. E a ideia da rede de acesso, das publicações, foi para fazer uma unificação disso, fazer uma certa sinergia, juntar a parte editorial, a parte de consultoria de comunicação, a parte de campo de pesquisa, de dados do cliente, fazer disso tudo o que a gente brinca, chama de engenharia de comunicação. Um conceito que unifica as diversas áreas da comunicação e traduzidos todos eles numa empresa só, numa empresa de jornalista, que consegue atender isso de forma plural. Agora, nós temos aqui trazidos, inclusive, pelos nossos queridos Faro e Gatto, temos aqui exemplares das revistas. Vamos pedir agora, aí está, a última capa da Carioquice, Bete Carvalho. Esse é o 12º número, não é? É o 12º número da revista. Olha, uma revista trimestral. Que já é um case, né, digamos assim, sobrevivência no mercado editorial do Brasil de revista dirigida. Esse aí é o colunista Anselmo Góes, de O Globo e de vários jornais pelo país inteiro, e que é hoje o principal colunista do país, segundo muita gente, né? Mereceu a capa da Carioquice, como o Martinho da Vila, que está aí. Esse é o número 1 da revista, né, Fábio? Esse é o primeiro número da revista. Uma foto lindíssima do Martinho, né? De lado, assim, com uma angulação. Essa é a dona Lili. Lili de Carvalho Marinho, viúva Marinho. de Roberto Marinho. Sem dúvida, foi o segundo número da revista. Aí tem uma foto fantástica do Luiz Melodia, né? Você vê uma foto pegando de baixo para cima, também com uma certa angular, e ele sorridente, né? Divino. Aí uma foto do Marcos Vale, pegando ao fundo, Ipanema ao fundo, ali ele sentado na pedra do arcoador. Aí o grande Milor, querido Milor Fernandes, que é a quintessência da inteligência, né? Aí o Ivan Lins, né? Uma foto que fala tudo, né? Valeu a pena ter amanhecido. É a legenda da... Nosso tricolor, fluminense de coração. E o delegado da Mangueira, praticamente pedindo alas, né? Abrindo o desfile da revista, né? Uhum. Grande figura. Essa é uma outra grande figura. O Ziraldo, que digamos assim, que não é um carioca de nascença, mas é um carioca absoluto. Absoluto, de alma, de tudo, de essência, né? De tudo. Outra grande figura. Não precisa nem dizer quem é, todos reconhecem Bibi Ferreira, né? Sem comentários, Sem comentários. É a dama dos palcos. Que coisa bonita essa revista Carioquice, feita, queridos amigos, para alavancar a autoestima da cidade do Rio de Janeiro, onde se exerce, é claro, tudo isso que a gente considera carioquice. A seu ver, para o editor da revista, o que é
Como você definiria carioquice? Carioquice é um estado de espírito. E no caso da nossa revista, é reforçar um estado de espírito positivo, um estado de espírito de plenitude, de sedução, como diz meu amigo Ricardo, de permanente sedução, isso é carioquice. Agora, o Instituto Cultural Cravo Albim fica muito honrado em realmente assinar essas revistas que dizem e que fazem tudo para que o Rio de Janeiro se soerga. O Rio de Janeiro foi a cidade, sempre a capital federal do país, a cidade mais sedutora. O Rio de Janeiro, Luiz César Faro, certamente é a capital do coração do Brasil, não é? Sem dúvida. Nenhuma outra cidade se candidatou a isso, não é? Não, eu acho que não, sem dúvida é a mais querida. Isso, se fosse feito uma pesquisa, acho que não haveria dúvida. Digamos assim, havendo uma separação do interesse natural dos nascidos nas demais cidades. A mais querida, a segunda cidade de cada um, seria o Rio de Janeiro, sem a menor dúvida. E é a maior caixa de ressonância do Brasil, isso é indiscutível. Tudo que acontece no Rio acontece no Brasil. Agora, essa revista Carioquice tem uma tiragem de 6.000 exemplares a cada 3 meses. E praticamente, eu sei, mas eu quero que você diga para os espectadores, quem recebe é um objeto de desejo. Muita gente pede para comprar em banca, por que é que ela não vai à banca? Ela não vai à banca devido aos custos. Estamos aguardando, se os patrocinadores estiverem vendo aqui o nosso programa e tiverem interesse de ajudar nesse projeto, que seria louvável para o Rio, ela não vai à banca devido ao alto custo unitário da publicação. É uma publicação cara, muito cara, papel admirável, fotos perfeitas. É cara, sem dúvida. Sem dúvida. Então, aqui está uma linda revista. Nós acabamos restringindo ela aos tomadores de decisão do Rio de Janeiro. Entendidos os tomadores de decisão sobre aqueles, além de formadores de opinião, aqueles que são responsáveis na área de cultura, na área do patrimônio, na área dos negócios, do entretenimento, aqueles que fazem a cidade acontecer. E do mando do país? Por exemplo, governadores, os ministros e o presidente em Brasília. Brasília, por exemplo. O seu mailing para Brasília vai chegar a carioquice? Há um público ainda restrito de tomadores de decisão. Como eu lhe falei, são 6.000 exemplares de tiragem. Infelizmente, a gente não está podendo mostrar o Rio a todos que gostaria através da carioquice. Ou seja, porque a carioquice trata só do melhor do Rio. A carioquice é a bula da essência do melhor do Rio, né? Mas, como eu lhe falei, a tiragem tem essa limitação. Estamos abertos aí para eventuais apoios que possam provir desse programa fantástico que estamos fazendo aqui. Mas é ótimo. E conversando com Coriolano Gato e Luiz César Faro, editores, publishers de revistas importantes, voltamos em mais um minutinho. Fiquem com a gente. Queridos amigos, eu volto a conversar sobre uma necessidade, mais uma necessidade nesse nosso programa, que já por 2 anos veicula necessidades, absolutas afirmações sobre coisas que valem a pena. Revistas de qualidade, como a Carioquice, que acabaram de ver, e converso com Luiz César Faro e Coriolano Gato. Coriolano, você foi um dos criadores de uma revista que tem um título que é extraordinário. Pretencioso, é verdade, o título, mas não menos verdadeiro, que é Inteligência. Esse título é extraordinário. E você foi um dos criadores dessa revista igualmente memorável, né? O que é que vem a ser a revista Inteligência? Carioquice a gente sabe porque o Faro já definiu. O que é essa revista Inteligência? Essa é uma capa, aliás, interessantíssima, né? Abrimos a caixa preta do valor econômico. Você vai dizer, essa aqui é Inteligência, tiranetes à vista. O que é que vem a ser? Comecemos com essa última, tiranetes à vista, a matéria da capa da Inteligência, o que vem a ser também a própria Inteligência. A revista Inteligência tem esse nome, até que você destacou, pretencioso. Ela é uma revista, na verdade, de ensaios de política, de economia, de antropologia, mas procura tratar de cada tema de forma não convencional.
de forma que fuja um pouco daquilo que o leitor estaria esperando no jornal, numa revista convencional. Por isso que a gente tem a pretensão de publicar ensaios que possam sempre surpreender o leitor. E, eventualmente, até um personagem de uma área que não é a dele, do dia a dia, ele escreveu uma poesia também. Enfim, sempre procurar surpreender. Até nos perfis que a gente fez ao longo... Foi uma revista que foi fundada em fins de 97. E ela é trimestral, tem a tiragem também de 6 mil exemplares. Enfim, conseguimos sobreviver, já vamos completar agora 10 anos. 10 anos de inteligência. Aliás, essa revista me é muito cara, porque foi através dessa revista, numa entrevista feita pelo Luiz César Faro, aqui presente, e o cientista social Vanderlei Guilherme dos Santos, que eu dando uma entrevista para a inteligência, nós imaginamos depois, com os laços feitos naquela entrevista, fazer-se exatamente hoje, 2 anos depois, um sucesso, e que é a revista Carioquice. Não é verdade, Faro? É verdade. Mas eu queria fazer uma ressalva em relação à inteligência. Primeiro, você já teve a importante menção que você fez aí de chamar um destaque o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que é a alma da revista e um dos seus principais inspiradores e idealizadores, e é o nosso editor. E segundo, pelo fato da inteligência, ela ser de um ecumenismo tão impressionante, que ela junta no seu conselho os personagens mais díspares e com pensamento mais antagônico dentro da, como diria, né, dentro das ciências políticas e da inteligência brasileira. Como, por exemplo? Maria da Conceição Tavares, César Maia, Paulo Guedes, o próprio Olavo Monteiro de Carvalho, da Associação Comercial, daqui onde estamos, de uma certa forma, participando no programa, na gravação do programa dos estúdios. O deputado Delfim Neto. O deputado Delfim Neto, o falecido embaixador Roberto Campos, o falecido jurista Zé Luiz Burão de Pedreira, o nosso queridíssimo engenheiro Eliezer Batista. Para dar um exemplo, eu diria que são praticamente 150 de conselheiros de áreas díspares e de pensamentos não necessariamente afinados, não sintonizados, o que dá uma ideia da pluralidade e do sentido democrático da revista, ou seja, é debater com liberdade, debater buscando de forma construtiva, né, ampliar as visões, as leituras dos diversos pontos, como ele falou muito bem, Coriolano, não convencionais que a revista trata. Esse não convencional, esse tom, acaba sendo o maestro, como destacou bem o Faro, é o Vanderlei Guilherme dos Santos, o nosso editor, que acaba tendo a pegada certa para abordar um determinado tema, uma determinada pauta, desenvolver algum assunto de forma inteligente e fugindo daquilo que o leitor, enfim, o nosso telespectador, ele encontraria no jornal ou na sua revista, enfim, semanal. Quer dizer, que é uma revista de ensaios, a revista Inteligência, e que, naturalmente, ao longo de 10 anos, deve ter contribuído e muito para pensar-se o Brasil convenientemente, até com uma certa originalidade. Não, Faro? Eu acho que sem dúvida. Que artigos você apontaria que terão contribuído para melhorar esse Brasil tão, às vezes, duro, um pouco áspero, para melhorar? É muito lento, não é? Eu acho que a revista tem todo o número dela, uma quantidade de pelo menos 2 ou 3 matérias que a gente chama de informação primária, com pesquisas de campo e pesquisas inéditas. Então a gente está sempre divulgando na área do comportamento, na área de problemas como a questão racial. Agora mesmo no próximo número vamos tratar de um problema importante, que é a questão do desenvolvimento. A gente está sempre tratando, a partir de informações primárias, de dados novos e não, como diria, não ainda revelados, porque são pesquisas de campo que a própria revista vai buscar junto a think tanks, órgãos de pesquisa. Então, acho que a nossa contribuição é isso, é trazer o inusitado, trazer um novo para o debate. Agora, dentre tantos ensaios para pensar o Brasil, Coriolano, qual é aquele que você, digamos que também o Vanderlei Guilherme dos Santos, que é o mestre, não é? Considerariam vocês um ensaio mais perfurante, mais penetrante para melhorar esse país, às vezes problemático? Vocês responderiam essa pergunta?
Você me pegou de chofre, e até eu me sinto assim um pouco, porque em todos os ensaios existem protagonistas neles. Eu me sinto um pouco assim, como diria, um pouco preocupado em citar mais um, achando que eu posso estar cometendo uma injustiça. Mas o mais polêmico. O ensaio mais polêmico? Eu acho que nós tivemos uma discussão, o dossiê negro, que antecedeu toda essa discussão sobre ação afirmativa no Brasil, que eram 3 ensaios importantes, discutindo a questão do preconceito, a questão do problema racial, a questão das cotas, né, que eu acho que foi um ensaio no momento certo e na hora certa, que antecedeu muita coisa que depois viria a ser dita e discutida nas outras mídias e nos outros fóruns de debate. Esse ensaio foi uma longa investigação social feita por 3 cientistas do século 17, 18 para cá, com base até em documentos. Então, esses documentos até da época da escravidão. Então, esse ensaio continha muita informação primária. Quase todo número, se não todo número, sempre tem algum artigo, algum ensaio que consegue ter algo que é extraído de informação primária mesmo. Interessantíssimo. Mas, Coriolano, vocês, além do que, editam, por exemplo, esse Brasil Forever. Essa saga do editor de revistas dirigidas, os nossos Coriolano, Gatto e Luiz César Faro, editam não apenas a carioquice, não apenas a inteligência, mas o Sempre Brasil. Hora de repensar a riqueza, desenvolver ou conservar. Quer dizer, são capas muito definidoras, né? Essa revista o que é? Trimestral, bimestral? Por favor. A Brasil Sempre é uma revista também trimestral. Trimestral. Trimestral e com foco no desenvolvimento sustentável. Tratando de meio ambiente, tratando de efeito estufa, enfim, esses assuntos estão hoje na ordem do dia. Agora, temos uma outra aqui, o Case Studies. Eu não gosto muito de revistas com nomes ingleses. O Insight é muito bonito, tal, mas já é uma coisa mais. Mas o que é que vem a ser Case Studies, que é uma revista, não é? Revista brasileira de management. Eu acho que a melhor forma de tratá-la era exatamente pelo segundo número a Revista Brasileira de Management. Ela trata de estudos de casos na área de management, na área de gestão empresarial. E aí são casos multidisciplinares, marketing, recurso humano, formação de estoque, área financeira, e empresas. Não havia uma empresa até a Case Study, uma revista até a Case Study ser criada, uma empresa que tratasse dessas experiências no Brasil. Lá fora você tem muitas. A própria Harvard Business Review é uma revista clássica, no sentido de retratar contar as experiências de sucesso na área de gestão. A Case Study, com apoio da Fundação Getúlio Vargas, diga-se de passagem, que é relevantíssimo, não diga-se de passagem, diga-se fundamentalmente, conseguiu criar essa referência no Brasil de uma revista que trata de estudo de casos empresariais. Ricardo, o dia a dia dessa revista, só para você ter uma ideia, trata desses casos do cotidiano das empresas. Nós já temos cerca de 400 casos, um banco de dados com 400 casos. Essa revista foi fundada em 1996. Que importante isso! Isso, para o Brasil, quer dizer, uma coisa é fazer uma revista dessa numa economia sólida, dinâmica, como a economia americana. O Fábio citou o caso lá da revista de Harvard. Outra coisa é fazer com as nossas mazelas, com uma economia muito mais incipiente, muito mais modesta, e não é tão fácil assim arrancar essas histórias que são escritas por diretores, por gerentes de empresas instaladas aqui no Brasil. Agora eu vejo porque o Case Studies, essa revista trimestral, é tão interessante, né, para os empresários. É bimestral essa. É bimestral. Essa é bimestral. É a única bimestral. É a única bimestral. A única bimestral. Eu tive o grato prazer, queridos amigos, espectadores de todo o país, de conversar com os nossos Coriolano Gatto e Luiz César Faro, editores, publishers de revistas dirigidas, a começar, é claro, pela carioquice, depois a inteligência, depois Case Studies e Sempre Brasil. Muito obrigado a vocês, felicidades nesta saga, que é a saga do jornalismo, não é? E muito boa noite a todos os espectadores.